Hoje eu vou falar sobre a batalha de Gog e Magog, que está em Apocalipse capítulo 20, versículos de 7 a 10. Essa batalha vai acontecer no final do reino milenar de Cristo. Após Satanás ser solto da prisão do abismo, ele vai sair para enganar as nações, ou seja, ele vai sair para tentar as pessoas e provocá-las à guerra contra os santos que governam com Cristo desde Jerusalém. Olha o que diz o texto. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog. Gog e Magog não é a mesma coisa que Gog de Ezequiel 38 e 39. A batalha de Gog lá é algo que vai acontecer antes da ascensão do anticristo, que para Israel eles vão acreditar que é o seu Messias. Então, essa batalha de Gog e Magog, apesar de ter esse mesmo nome lá, se difere por quê? Gog e Magog significa aqui, de uma extremidade à outra. Exatamente isso que Satanás ele vai fazer. Ele vai reunir povos, pessoas de uma extremidade à outra do planeta. E lá, Gog é um líder e Magog é a terra desse líder. Esse líder do extremo norte que vai invadir Israel. Então lá é uma batalha, aqui é outra. Essa batalha é no final do reino milenar de Cristo, ok? Então vamos continuar aqui. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Então o objetivo deles é cercar o arraial dos santos, desses que governam com Cristo desde Jerusalém. A cidade amada é Jerusalém. Só que o texto diz algo, mas desceu fogo do céu e os devorou. Aqui é uma resposta muito rápida da parte de Deus. Assim que eles cercarem e tentarem ali destruir os servos do Senhor, fogo vai consumir essas pessoas. Então nós vemos aqui morte operando na vida dos rebeldes. E é importante falar que Gog e Magog não são as pessoas que vão ressuscitar, segundo a ressurreição dos mortos, e que vão pelejar contra o Cordeiro. O Cordeiro aqui nem aparece no texto. E eu quero levar você a entender algo muito importante, muito sério, dentro da escatologia bíblica. Porque acabando-se os 1000 anos, Cristo, ele vai se colocar juntamente ao lado de Deus, Pai, para o julgamento do trono branco. Então, por isso que nós não vemos aqui Cristo nessa ocasião. E nos faz entender que é uma permissão divina Satanás enganar as pessoas que nasceram no milênio, porque eles não são diferentes das outras dispensações. Eles também têm o livre-arbítrio, apesar de terem nascido num governo de Cristo, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz. Eles vão ser convencidos pelo diabo a se rebelarem contra Deus. Por quê? Porque Deus deu o livre-arbítrio. Assim como aconteceu no Jardim do Éden, com Eva e com Adão, eles estavam vivendo uma perfeição, mas eles se rebelaram contra Deus, ao desobedecerem ali ao mandamento do Senhor. Então, muitas dessas pessoas também vão dar ouvidos ao diabo. E isso vai vir sobre a vida deles como uma provação, porque eles vão definir o destino deles, que é longe de Deus, e que vai ser a segunda morte, a separação total de Deus. Então, para nossa compreensão a respeito do milênio, isso é um divisor de águas, porque no milênio de Cristo vai dar certo. O governo dele vai ser rígido, ele vai vir com vara de ferro e todos o obedecerão. Não vai dar nada errado no governo de Cristo, mas aqui é acabando-se os 1000 anos. Satanás ele vai vir para tentar, porque ele é o tentador. Ele é aquele que provoca os corações a se rebelarem contra Deus, a agirem com maldade.
contra Deus e com o próximo, em rebelião. E esse é o objetivo do diabo desde o início. E ele vai voltar e vai fazer a mesma coisa. Depois que isso acontecer, aqui diz, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Deus, ele vai pegar o diabo e vai lançar no lago de fogo, que já vai ter 2 pessoas lá, que foram para lá no final da grande tribulação. Quem são? A besta e o falso profeta, e de dia e noite serão atormentados para todo sempre. A palavra do Senhor diz que lá o bicho não morre e o fogo nunca se apagará. É o lugar de tormento. Então esses 3 vão estar ali nesse período do lago de fogo e enxofre. E depois do estabelecimento do juízo final, né, do grande trono branco, aí todos aqueles que são rebeldes de todas as dispensações serão encaminhados para lá também. E lá ficarão por toda a eternidade. Amém? Eu espero que você consiga compreender essa batalha de Gog e Magog. A escatologia bíblica, inicialmente, ela não é fácil, mas com o tempo, né, em que nós nos debruçamos em aprender a palavra de Deus, as coisas vão ficando mais fáceis. Quando nós aprendemos a palavra de Deus como ela é, né, nós não vamos entrando em filosofias e ensinos de homens, né? Apesar de você estar ouvindo esse ensino através de mim, a palavra do Senhor aqui foi explanada do jeito que ela é. E é isso que nós precisamos tomar cuidado. Não ficar ouvindo aquilo que foge completamente da compreensão bíblica. Gog e Magog é de uma extremidade à outra que Satanás vai reunir para pelejarem ali contra os santos em Jerusalém. Mas como nós lemos, não vai adiantar nada. Fogo cairá do céu e vai devorar essas pessoas. O que me faz levar você a uma reflexão que existem pessoas que vão nascer, viver num contexto tão bonito, tão bom, assim como lá no Jardim do Éden, Adão e Eva no meio daquela perfeição. E aqui nós vemos a mesma coisa no milênio de Cristo, pessoas que vão se deixar levar pelo diabo e vão cair nos seus enganos, na rebelião contra Deus, como se alguém pudesse se rebelar contra Deus, ou seja, tirá-lo do seu trono. Mesmo assim, essas pessoas deixam brotar no coração a raiz de iniquidade, porque todos nós nascemos com a iniquidade do pecado. É por isso que nós precisamos de salvação. Mas tem pessoas que deixam a raiz brotar. E essas pessoas se tornam perversas. E elas não querem saber de Deus. E nós precisamos tirar isso através da consciência de quem é Deus, de quem é Cristo, daquilo que Ele fez na cruz do Calvário. A salvação que Ele nos oferece. E isso deixar com que venhamos a ser mudados pelo Senhor e recebidos por Ele, em arrependimento, em humilhação, sabendo que nós precisamos dEle. Então, a mesma coisa que aconteceu no Jardim do Éden vai acontecer no final do reino milenar de Cristo. Não vão ser todos, uma parte das pessoas. E essas pessoas vão ser conduzidas ao lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então não brinca com a sua salvação. Falar de salvação é algo muito sério. O que são 80 anos diante de uma eternidade? Você já parou para pensar nisso? Qual vai ser o lugar, né, do seu destino? Habitando eternamente, porque vai haver uma eternidade. E essa eternidade é estar com Deus ou longe dele. Porque o dia de amanhã só pertence a Deus. E Ele quer fazer uma obra na sua vida e através de você.